Alô, amigos, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro do ano de 2019. Nós estamos nesse exato momento iniciando aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD, mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos. E eu tenho o grande prazer de anunciar aos senhores, nesse começo de semana, é claro, desejando uma boa semana a todos, o meu amigo e companheiro Sérgio Lessa. Como vai, Lessa? Olá, irmão, tudo tranquilo? Segunda-feira brava, muito calor, calor, né? Guarulhos, não, graças a Deus. Gosto do calor, mas é complicado colocar essa roupa de guerra aqui, né? A gente precisa... Estamos aí no final... traje de trabalho, Você né? imagina que nós estamos ainda em pleno inverno, né? É um inverno complicado. E começo de primavera. Primavera é uma estação assim mesmo, né? Primavera é uma estação que você tem calor demasiado e tem frio, muito frio. E as coisas começam a esquentar na realidade, né? Tanto na linguagem simbólica, né? Quanto na linguagem real. Porque o simbologismo é exatamente o que eu queria lembrar nesse momento. Nós estamos aí perto de um ano para as eleições em Guarulhos e a coisa já começa a se movimentar, não é? Nos corredores, nas salas do poder, não é? Como é que você vê isso, Lessa? Eu vejo com bastante naturalidade, né, irmão? O jogo, assim, momentos mais frios, momentos mais quentes, mas para 2020 promete muita batalha aí, afinal de contas, o poder de todas as prefeituras, né, do país, né, na verdade, né, serão alterados ou não, né? Uma renovação, uma eleição também municipal bastante importante, de vereadores também. A gente tem sempre, cada eleição, um grande número de novos vereadores, né? Sempre acaba sendo um pouquinho a mais de 50%. Você acha que vai ter renovação na Câmara? Isso é para a gente discutir mais para frente, né? Mas a média sempre é 50%, viu, irmão? Mesmo, 50%, 60%. O Guarulhos tem mostrado isso. Tem nos outros... Eu estou te perguntando porque você traz hoje aqui uma figura importante desse clima de Guarulhos. Pertence à maior bancada que nós temos na Câmara Municipal, e que tem é o vários Partido mandatos, dos Trabalhadores, gente, e já com vários mandatos, é considerado, apesar da pouca idade, da juventude que ele traz, assim, mas é uma pessoa já considerada quase que um veterano da política, né? Essa é verdade. E hoje, então, já vou aproveitar e vou deixar a você o prazer de anunciar aqui. Muito obrigado. Você, como o nosso monstro sagrado da comunicação, é um grande orgulho para mim. E, né, sem falar, né, irmão, que a gente tem que dar além do bom dia e boa semana para o nosso telespectador. Aquela orientação que você sempre dá, né, só antes de eu anunciar aqui o nosso entrevistado, dizer que estamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo. E também ao vivo também, irmão, no Facebook do seu perfil, no meu perfil, na página da TV, página da Espalha Fatos, no site Espalha Fatos, no site da TV Guarulhos também. E também todo esse material no YouTube, depois mandamos via WhatsApp. Provavelmente no site até do nosso entrevistado, do Facebook do nosso entrevistado. Só compartilhar. E de quem compartilha. E lembrando, né, que hoje o programa, tanto de segunda a sexta-feira, temos as nossas reprises, né, irmão? Então, de segunda a quinta-feira, as reprises começam à meia-noite. Então, hoje, quem está nos assistindo aqui ao vivo, à meio-dia, no caso de quem perdeu o programa, pode assistir ou quiser rever o programa, pode ver à meia-noite, e sempre na sequência do nosso programa, porque na sexta-feira a reprise é um pouquinho mais tarde, entre meia-noite e meia no ar e termina 1 hora, por isso que eu falo segunda a quinta, mas o programa é segunda a sexta. A gente entra posteriormente, quem está assistindo a reprise, acabando aqui o Espalha Fatos, você entra na programação da Com Brasil, que é a TV comunitária nacional aí que está fazendo um grande sucesso aqui na TV Guarulhos. São as TVs comunitárias do Brasil todo, transmitindo conjuntamente, em rede. E é bom sempre acrescentar que nós estamos aqui na TV comunitária de Guarulhos, falando a linguagem de Guarulhos, as notícias de Guarulhos e que interessam a cidade de Guarulhos, uma cidade de 1.400.000 habitantes, né? Que tem uma importância muito grande em termos de Brasil. Mas vamos lá, então. Prossiga, Lessa. Então, anunciando e já agradecendo de antemão a presença aqui, que me ajuda a brilhantar o nosso trabalho, né, irmão? Nosso trabalho diário aqui na cidade de Guarulhos, nossas horas cívica,s né, que tanto comentamos aqui no nosso dia. Agradecer a presença do vereador José Luiz, do Partido dos Trabalhadores, o José Luiz Lula, né, Zé? Bem-vindo, um prazer
Uma honra tê-lo conosco aqui para falar dos assuntos da cidade. Obrigado, Lessa. É uma satisfação. Obrigado, irmão. Está aí do lado de dois jornalistas importantes aqui da cidade. Faz o programa Espalha Fatos. Então, cumprimentar aí a todos os telespectadores aí que acompanham não só a TV Guarulhos, mas especialmente o programa Espalha Fatos de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, né? Quer Obrigado começar? pela presença. Vou deixar esse... Não, vamos começar a falar primeiro de eleição interna. Tivemos na semana passada... Pois eu acho que é um bom assunto para a gente começar. Né? Eleição interna nos partidos dos trabalhadores. Tivemos 2 candidatos a presidente, Genilda Bernardes e professor Samuel Vasconcelos. Ganhou a Genilda, porém a chapa, que tinha 5 chapas na disputa... foi ganha, vamos dizer assim, tivemos uma maioria num grupo onde estavam os vereadores Zé Luiz, Brinquinho, enfim, na chapa que estava Samuel Vasconcelos. Como é que você vê o resultado final dessas eleições internas dentro do partido? Então, essa foi uma eleição, como toda eleição no PT, o PT tem essa tradição meio de ter as suas eleições, né, as disputas, né? Isso já é uma tradição histórica dentro do partido. Uma disputa boa, né, onde as chapas tiveram lá apresentando as suas ideias, que cada um acha melhor para o próximo período, né? Agora o mandato vai ser um mandato mais longo, serão 4 anos de mandato, então cada chapa apresentou as suas proposituras aí para o que cada um considera importante para o próximo período. Houve um equilíbrio assim entre as chapas, de uma certa forma, né? Praticamente houve 5 chapas, né, das quais 4 estavam apoiando a candidatura da Genilda, né, mas no cômputo geral houve um certo equilíbrio, né, no final 100 e poucos votos só de diferença, entre 2.500 votantes? 2.520 votantes, então houve um certo equilíbrio. Acho que o mais importante, isso já é uma coisa meio da tradição do PT, após as eleições de composição de direção, porque assim, tem uma proporção, ninguém sai vitorioso, né? Todo mundo tem assento dentro do diretório. É mais ou menos assim. Então, não tem exclusão. Todo mundo consegue, de acordo com o seu percentual, um número de cadeiras dentro do diretório. E essa composição, ela praticamente se manteve a mesma, né? Um equilíbrio entre a maior parte. Mas dá para falar, Zé, assim, ganhou a Genilda, então o candidato a prefeito do PT vai ser o Alencar, porque se ganhasse o professor Samuel seria... Acho que é um pouco prematuro isso, é verdade. Eloy. Então, não é bem assim, Lessa, porque agora a Genilda ganhou, o primeiro ato dela, né, já de ação dela, é iniciar o diálogo com todos, né, com todas as 5 chapas, os representantes, as principais lideranças, né? Então, isso aqui é um processo de muito diálogo, né? Daqui até o ano que vem, eu acredito que esse processo ele deva ser definido também por orientação da Nacional. O PT tem essa característica de normatizar, né, as disputas, onde houver disputas, né? A tarefa desse diretório, não é só da Genilda, é lógico que ela é a presidente, mas não podemos jogar nas costas dela a única responsabilidade para construir esse diálogo, essa tentativa de buscar um consenso em torno de um nome. É a principal tarefa desse diretório. Acho que é encontrar aí a capacidade de dialogar no sentido de tentar conseguir um consenso em torno de um nome. Mas esse ano sai, será? O nome já? Eu não acredito. Não? Não acredito porque, assim, há vontade dentro do partido, a gente percebe das lideranças, vai perguntar para cada vereador lá, a maior parte dos vereadores já quer que defina logo, também para ele... começar logo já. Para ele também começar a sua campanha. Mas eu acho que, assim, o PT Nacional ele acaba normatizando boa parte dessas disputas nacionais, né, nos municípios. Então, eu acredito que isso ainda vai depender de decisões aí no campo do PT Nacional. Na sua visão pessoal, você tem alguma preferência? Tem o fato do Eloy já ter sido prefeito, o fato do Alencar agora estar vindo de uma nova geração aí, que já fez, né, a escolinha de ser vereador, deputado estadual, agora deputado federal. Qual é o seu pensamento Então, eu vejo assim, pro futuro? Eu junto com a Genilda, a gente está em busca de tentar conversar com todas as forças, né? Com o Alencar, com o Eloy, com os outros atores aí que são os vereadores. Além dos vereadores, há grupos políticos de lideranças importantes que vão estar saindo candidato a vereador.
eu estou nesse compasso de buscar ajudar nesse processo de entendimento, né? Agora, por outro lado, também a gente não pode virar as costas para uma realidade. Nós temos 2 bons quadros, né, para disputar. Isso é uma coisa, não podemos ver o lado só negativo da disputa. A gente está oferecendo, a gente tem 2 quadros bons, né? O Eloy tem uma experiência administrativa com um excelente prefeito na cidade, foi um ótimo prefeito, então ele tem um recal de prefeito, já de político, né, importante. O nome dele está na lembrança do eleitor. O recal como deputado estadual, como prefeito 2 mandatos, um bom prefeito, então ele tem um recal importante de experiência que ajuda. Do outro lado, nós temos o Alencar, que é uma liderança que tem crescido muito, tem ocupado seu espaço, jovem, né? Tem dialogado bastante com áreas de Guarulhos que é importante uma disputa, né? E tem a característica do dinamismo, né? Ele é jovem, ele dialoga muito, né? O senhor acha que a disputa está entre os dois? Ou... Não, eu acredito que está entre os dois. Não. Tá, ficaria entre os dois. Ficaria entre os dois. Se tiver que haver uma disputa, acredito que seria com os dois, né? Acredita numa prévia dentro do partido? Pode ser que haja, viu? Pode ser que haja. Se a gente não conseguir até lá encontrar um caminho do diálogo, né? Eu vou trabalhar nessa direção. Acho que isso é o mais importante até. Porque a disputa ela existe, sempre existiu dentro do PT, está no DNA do PT ter a disputa. Eu me lembro aqui que o Eloy estava com 60% de aprovação em 2004, na reeleição dele, e o Albertão, não sei se o Lessa lembra, saiu candidato, teve uma prévia. Foi mesmo, verdade. Para disputar com o... E o Eloy acabando levando no primeiro turno. Levou no primeiro turno a eleição. O Lula, em 2000, na reeleição do Lula, em 2006, o Suplicy saiu candidato. Mas não houve prévia, houve? Né? Não me lembro se chegou o Lula a haver não prévia. quis prévia. Teve lá uma... O senhor falou em Lula... Mas então, assim, existe mesmo essa coisa da disputa. Né? Essa história que o senhor disse aí, que tudo depende também da conjuntura nacional, do partido, tem muita coisa acontecendo lá em cima. O Lula, né? O ex-presidente Lula, tem interesse na eleição de Guarulhos? O Lula é uma pessoa, ainda é uma figura extremamente norteadora dentro do PT. Ele já manifestou algum interesse? Não claramente, mas ele sempre tem dá o posicionamento dele, né? Ele não, lógico que ele sabe quem decide isso no final é os militantes. Questão de nomes ele filiados. não escolhe, mas ele dá a direção. Ele pode dar uma direção, ele costuma apontar alguns caminhos, algumas orientações. É lógico que no final das contas quem vai decidir vai ser os filiados, né? Olha, a informação que a gente tem é de que ele teria orientado o PT de Guarulhos no sentido de ser realista em termos de popularidade, né? Em termos de condições de elegibilidade, talvez a palavra seja essa. O senhor confirma isso, não? Que ele tem esse interesse de que o partido escolha em Guarulhos alguém que realmente tenha condições de ganhar essa eleição? O que o Lula sempre coloca nesses processos, né, é um pouco a busca do entendimento, né? Porque se não houver um entendimento, é lógico que essa questão do pragmatismo eleitoral, ele conta muito na maior parte dos partidos, né? Na escolha de nomes. Agora, no PT é sempre um pouco diferente isso, né? Isso não é tão automático assim. Se você não conseguir encontrar um caminho do diálogo, né, do convencimento e uma busca da unidade, só a disputa em si, ela ou um consenso forçado, vamos dizer assim, efeitos. Acaba não produzindo efeito, porque tem que se gastar um tempo aí em dialogar com as forças, né? Hoje nós temos 7 vereadores, né? Além dos 7 vereadores, nós temos aí pelo menos mais uns outros 7, 8 candidatos potenciais para disputar a eleição em condições muito próximas dos atuais vereadores. Então você tem liderança expressiva dentro do partido. Se não houver um diálogo, um esforço de diálogo com todos, né, não há alternativa de você sair fortalecido no processo, né? Até uma indicação do próprio Lula, eu diria, né? O Lula não faria isso porque ele sabe como é o funcionamento do partido, né? Jamais ele vai falar, o partido aí em São Paulo tem que ser fulano. Né? Não vai fazer isso. Ele pode colocar as orientações num sentido mais pragmático ou não, no sentido de buscar a identidade de diálogo, né? Aqui nós vemos assim, né?
essa disputa que houve na própria composição da direção e o equilíbrio que houve, de qualquer forma, força todos os atores aí nesse processo a buscar um entendimento, né? Ou vai caminhando para a prévia, né? Que muitos dos senhores lá do partido não gostam, porque acham que pode dividir. Mas no final existe sempre aquela história, né, Zé? Que pode até haver a disputa interna, mas depois que alinhar um nome, o PT ele vai seguir mas junto, eu acho que isso aí, teoricamente... Fica umas dorzinhas, né? Fica uns hematomas, né? Mas... a gente teve uma experiência, já 2 experiências significativas. O Lessa acompanhou, porque acho que você não estava aqui ainda em Guarulhos, mas nós tivemos, na própria eleição que indicou o Eloy, na primeira eleição, nós teve uma prévia fortíssima com o Orlando, que era o deputado federal, né? Vereador, né? E depois se tornou federal, mas era vereador. Mas ele era uma segunda liderança, assim, junto com o Eloy. Foi uma disputa intensa. Depois houve já, no segundo momento, uma prévia também bastante intensa, que foi o Eloy apoiando a Eneide como prefeito. O problema de vice, né, também, para a escolha do vice também houve uma grande disputa. Agora, também. o esforço, assim, não é a prévia em si, não é o problema. O problema maior que eu vejo, assim, é construir a unidade. A prévia, ela pode existir, né? Existem 2 bons nomes, são 2 nomes excelentes. O pós-prévia que é o mais complicado. O pós-prévia que é. Então, por isso que num processo se conseguir construir o diálogo sem a prévia, talvez fosse o ideal. Eu vejo como o ideal. Agora, em havendo prévia, também não significa que... não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, porque eu acho que você tem maturidade, o PT acho que já tem, em Guarulhos, maturidade para fazer uma disputa e depois conseguir fazer a sua conciliação, os seus entendimentos, né? Zé Luiz, em relação à Câmara Municipal, vamos falar um pouco de legislativo, se me permitir, irmão. Com a sua experiência, sim, é 5º mandato, né? Isso. 5º mandato, como é que é o mais antigo da... Não. Nós tem vereadores... Acho que o Paulo Roberto é o mais... Não, espera aí, eu digo da bancada, é o que tem mais mandatos na bancada. Sim, da bancada, sim. É o que tem mais mandato na bancada. Como é que está a atuação da Câmara Municipal em comparação a esses outros 4 mandatos que você teve aí? Ou não tem essa comparação? A gente acaba fazendo, né? Não tem jeito. Eu vejo assim, a atual Câmara Municipal, eu me decepcionei um pouco com essa legislatura, né? A gente conversa com os vereadores um pouco de mais mandato ali, e a gente sente assim, uma ausência de debate, de questionamento de um conjunto geral dos vereadores, né? Eu acho que isso a gente tem... Falando de todos ou da sua bancada? Não, falando de todos, né? De todos os vereadores. Posso... Debate de Guarulhos. A respeito da sua bancada, o senhor acha que falta um pouco de agressividade, de combatividade? Eu acho que não, até não... Mas nós já tivemos bancadas mais unidas. Mais agressivas. Mas não são agressivas, acho que bancadas que tinham um pouco mais de unidade interna, né? Tenho que ser honesto naquilo que eu acho. Essa bancada nossa, ela tem algumas dificuldades de alinhar ação conjunta, né? Isso eu vejo como um elemento negativo. Estou falando da minha bancada, né? Já presenciei outras bancadas, nós tínhamos divergências intensas, né? Como o vereador Albertão, que fazia parte da bancada, e mesmo assim a gente conseguia conduzir algumas coisas de ação conjunta. Essa bancada tem bastante dificuldade. E, no geral, na Câmara, o que a gente tem percebido é a ausência assim, de debate, das grandes questões da cidade, às vezes dos próprios projetos que o governo manda. Fica muito polemizado na postura da bancada do PT, pontuar, às vezes, um erro. Já teve casos de projetos, né, do prefeito chegar lá com erros mesmo. Técnicos, né? E que a gente acabou corrigindo. E a gente não vê, às vezes, a ação dos outros, né? Existe dentro da bancada também governista um posicionamento, às vezes, de refratar os apontamentos que a oposição faz, né? Isso não é legal, né? Vaidades, né? Excesso de vaidades nos apontamentos e falta de diálogo, porque a oposição ela também trabalha no sentido, às vezes, de ajuda o governo. Eu posso dizer isso, porque eu me lembro no primeiro governo do Eloy, eu era líder do governo, do prefeito. E havia uma bancada de oposição fortíssima, né, ao mandato do Eloy. E eu era o líder do governo, eu era um dos que tinha que estar
conversando com os vereadores, inclusive com a oposição. E muitos apontamentos que às vezes a oposição fazia eram pertinentes. Certo. E eu, como líder do governo, eu tinha que levar para o prefeito e falar, está acontecendo isso aqui realmente está acontecendo, precisa verificar lá em loco o que está acontecendo. Então a bancada de oposição, às vezes, ela ajuda a gestão, né? Então eu vejo assim, eu vejo que pelo andar da carruagem, mas pelo andar da carruagem, o senhor acha que o PT vai repetir o sucesso que ele teve na última eleição em referência ao legislativo? Não teve no executivo, mas quanto... É tão difícil, irmão, você falar, porque a legislação hoje está apontando uma coisa, por exemplo, não pode mais coligação, né? Não pode mais coligação. Então, antes podia. Então, essas coligações de 2, 3, 4 partidos ajudavam, num somatório de voto, eleger, às vezes, 2, 3 vereadores de um partido menor. Agora não vai ter mais isso. Então, o que pode acontecer? Os partidos maiores... Ficar com a maior Então, no caso do partido do prefeito, não sei qual será, mas tem uma tendência a fazer uma bancada significativa. O DEM, que tem hoje já a maior bancada, se tiver candidato a prefeito, pode ser que faça uma boa bancada. O próprio PT, mesmo não estando mais no governo, pode ser que consiga até manter a bancada. É uma das maiores bancadas, porque a legenda do PT é forte, né? Então, isso que eu vejo. Pode ser que haja, sim, uma renovação, como foi falado aqui, isso sempre houve, né? Mas é provável, não estou dizendo que vai acontecer, que a disposição de cadeiras lá na Câmara, na próxima legislatura, se concentre nos partidos maiores. Né? Outra coisa, agora que a legislação tem a cláusula de barreira. Coeficiente para eleger uma cadeira, o partido tem que ter 18 mil votos, 19 mil votos mais ou menos. A última foi 18. Talvez vai chegar em 18, 19 mil. 19 mil votos, o partido elege uma cadeira. Né? Mas se ele não 38 mil votos, elege duas. Então, o que acontece? Se o candidato não tiver 1.900, 10%, ele já não entra. Aí essa vaga vai dividir entre todos os outros partidos. E não tem perigo de mudar essa legislação? Não, porque acho que tem que ser um ano antes. Tem que ser um ano antes. Tem que ser agora até 30 de setembro. Estão falando aí em reforma política. No voto distrital, né? Estão falando. Mas que poderia ser. Mas será que para a próxima eleição não dá mais? Acho que talvez para a próxima, né? Pode ser. Não essa. Essa é mais difícil. Então a gente não sabe dizer com segurança. Renovação deverá haver, eu acho. Mas não sei se vai haver 50% de renovação também. Né? Outra coisa, então isso vai dificultar os candidatos, né? Vai ter talvez menos candidato. Nós tivemos aqui uma eleição, acho que foi 2008, teve quase 1.800 candidatos. Você lembra disso? Eu lembro, é demais, né? Foi a maior quantidade de candidato por eleitor. Isso aí faz o quociente eleitoral, quer dizer, o quociente eleitoral não é bem a palavra. O voto de cada candidato diminui a exigência do número de votos. E fica muito difícil, né? Porque você vai pedir voto, o cara já tem 1.700 pedindo. Você faz o mesmo voto. O vereador está fazendo reunião na casa lá de um apoiador com 50, 40 pessoas, aí um levanta a mão e fala: vereador, gostei das suas propostas, mas eu tô com o carteiro aqui da rua, o outro tá com açougueiro, o outro tá com farmacêutico. Em relação àquela polarização que houve, ainda há, mas ficou meio que segmentado, meio não, totalmente segmentado, um movimento antipetista, né? Praticamente o país foi meio que dividido. Ou você gosta do PT ou não gosta, ou você enfim. O anti-PT elegeu o Bolsonaro, né? Pois é, mas isso você acha que já faz parte do passado? Vai interferir agora? Então, é outra fator X, né? Que a gente não tem elementos. A gente sabe o que vai acontecer. A gente que está na rua continua uma polarização. A gente percebe ainda uma polarização na sociedade, né? O que a gente tem percebido, Lessa, é que há assim uma regressão dessa rejeição, né? Ela existe ainda, mas não é uma rejeição nos mesmos níveis que foi em 2016, por exemplo. Certo. E até 2016, 2018, isso. Então, de 16 foi mais forte e 18 também foi. A gente sente que há uma diminuição. Mas o Brasil ainda tem uma certa polarização de extrema-direita, né, forte, e um outro grupo discordando um pouco disso, né? Então a gente não sabe ainda imaginar
como será isso. O que eu acredito, tenho sentido, é que realmente tem havido uma diminuição, sim, na rejeição. Mas a eleição municipal, pela experiência que a gente tem visto aí ao longo das últimas eleições que eu disputei, como vereador e apoiando a candidatura, o eleitor, de uma certa forma, tirando aquele que é de extrema direita ou aquele que é mais de extrema esquerda, ele é o caminho do meio, né? Esse voto está aberto? E esse voto está aberto. Eu acho assim, o eleitor, na eleição municipal, o eleitor quer saber dos problemas da cidade. Lógico que a economia... Se o PT abandonar um pouco essa posição de radical, ele pode ganhar votos com isso, pode se deslocar um pouco para a direita em termos eleitorais. Eu acho que pode ser uma solução. O PT ele tem que ter a capacidade de apontar ideias, né, soluções. Ele tem que ter essa capacidade de fazer esse diálogo. Então a gente está no finalzinho. Eu tenho uma pergunta. De fazer o diálogo que não quer toda a sociedade, não só com quem é. Vamos lá. A Operação Lava Jato está no banco dos réus, né? Está sendo combatida na imprensa, enfim. Parece que está havendo uma transformação. O senhor acha que isso aí pode ajudar o partido? O partido da Lava Jato, não é? que me parece, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, é uma visão que eu tenho, que é o grande adversário do PT, não é? Que é a Lava Jato, Sérgio Moro, esses procuradores. O senhor acha que esse atual estado de coisas e a própria visão, eu não sei se, sei lá, ilusória ou real da liberdade do Lula, o senhor acha que isso aí pode mudar a situação em termos nacionais e com reflexos aqui em Guarulhos? Eu acho que é um elemento significativo, irmão, porque hoje, com essas, não só aquelas informações da Intercept, né, você vê pronunciamentos dos próprios ministros, né, do STF, colocando um pouco em questão a conduta e a prática que foi levada por um grupo de procuradores da Lava Jato e a própria condução do Sérgio Moro. Isso é colocado no campo de na política, por todos os partidos. Isso é hoje meio um grande consenso dentro do Congresso, dos vários partidos, da sociedade, que houve excesso, né? Houve uma forma de conduzir o procedimento parcial, né? Até parcial, bastante parcial. Então, isso é um elemento que eu acho que... Dá uma certa esperança as pessoas acabam falando, pô, mas tinha acreditado que a coisa estava sendo conduzida de uma forma correta, mas não era bem assim, né? Então, isso acaba, de fato... E o mau humor da economia, ele também reflete, né? A economia patina, não anda, as pessoas falam, pô, era para as coisas estarem melhores, né? Não estão. Então vai somando tudo, vai somando, né? Eu acho que isso pode ser um elemento. Pode ajudar o partido pode ajudar. nas eleições municipais. Pode ajudar. Só, irmão, quero agradecer então a presença do vereador José Luiz, do Partido dos Trabalhadores. A porta está sempre aberta aí. Muito obrigado por esse bate-papo, porque a gente vai fazendo com que as pessoas que também... Aquelas que falam, a pensar. Já pensar, e outras, aquelas que não gostam de política, a gente tenta levar num tom para que goste, porque quem não gosta de política tem que acreditar, né, irmão? Faz tudo aquilo que quem gosta de política quer. Né? Então, eu acho que tem que participar, tem que ouvir todos os pensamentos, enfim. Essa polarização eu não vejo como boa, porque o clima de Fla-Flu não é legal, porque se fosse ainda dividido territorialmente, né? Para cá de um lado, para cá de outro. Não, mas você tem seu vizinho que tem uma opinião diferente, você tem... Enfim, então... O melhor disso tudo é respeitar a opinião do outro. Principalmente. Né? Em épocas de rede social, né? Mas tá valendo. Zé, obrigado pela presença aí. Obrigado aí. Bem-vindo aí. Estamos à disposição aí. Um prazer trabalhar aí do seu lado aí, irmão, e o Leste. Tamo aí. Bora, irmão. Bora amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui ao vivo na TV Comunitária. Amanhã você tem uma entrevista boa, posso adiantar? Claro. Você vai conversar com o pessoal da Santa Casa de Guarulhos. Como é que tá? Eles estão com uma reforma lá do setor que cuida dos idosos e tal. E aí vem dois convidados. E aí, como você lembra muito bem dessa época... que sempre jogou um papel importante na história. Jogar essa bola para você aí. Santa Casa de Misericórdia. Tá bom, meu querido? Muito bom. Até amanhã, então. Obrigado a você, obrigado, vereador. E amanhã voltamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Até lá, hein?